tudo bem? Tizão Gamer. Estamos aqui hoje com o Osvaldo, especialista de produtos e aí, pessoal? da Seagate. Osvaldo, temos aqui na mesa 3 produtos da Seagate e a gente quer falar para o nosso público aí qual a diferença desses produtos e para qual público ele serve, tá? Legal. Vamos começar apresentando então. Nós temos aqui o HD Seagate Barracuda. É o HD Seagate, aquele Barracuda padrão que vai nos computadores aí que a galera tem em casa, isso, normal. Os PCs comuns, né? A proposta desse HD é justamente ser usado num PC comum que você usa para tarefas do dia a dia. Tá? Apesar dele ser o produto de entrada, o produto básico da Seagate, a gente costuma dizer que ele tem um pezinho ali em performance também, porque ele acaba competindo com outros HDs que trabalham, por exemplo, a 5.400 RPM. E ele é sempre, mesmo nas menores capacidades, um HD de 7.200 RPM. Então ele vai te entregar uma performance legal para o PC comum. E dá diferença? O pessoal pergunta assim, poxa, o HD de 5.900, tem HD de 5.400, já cheguei a ver no mercado. Para 7.200, dá realmente uma diferença? Dá. Se é uma aplicação que faz acesso a disco muito intensamente, você vai perceber, dá para medir essa diferença também. E o que é o RPM para o pessoal que não sabe? Para o pessoal que não está acostumado, moçada, pensa em algo assim, ó. Aqui dentro do HD você tem, lógico, diversos componentes e as peças onde efetivamente os seus dados ficam gravados são discos, ok? Esses discos giram o tempo todo e aí existem braços e conjuntos eletromecânicos, componentes aí de eletrônica que leem e gravam os dados nesses discos que estão girando ali, tá? Se eu falo que determinado HD trabalha 5.400 RPM e um outro HD trabalha 7.200 RPM. Como esse disco gira mais rápido, os braços que estão lendo e gravando os dados têm acesso às áreas onde os dados estão mais rapidamente. O tempo de acesso é melhor, as taxas de transferência de dados são mais altas. Ok? Então o RPM é importante. E é o famoso buffer. Vamos 64 MB de buffer. Tem HD que tem 32. O que é o buffer, Osvaldo? Para que serve o buffer? O buffer é um cache, Romulo. Tá bem, galera? O buffer é uma espécie de cache. A gente fala de cache há muito tempo nos processadores e outros componentes. Pensem em algo assim, ó. Aqueles dados que você acessa com maior frequência, tá? Fragmentos deles vão sendo armazenados nesse cache. Tá? Então primeiro o HD procura a informação que é preciso levar para o usuário, né, no cache. Se ele não encontrar, aí ele vai lá na mídia, no disco propriamente dito. Tá? Então caches ou buffers grandes trazem benefício maior. Tá bem? Então quanto maior o buffer, melhor vai ser. Não se pode tomar isso como referência absoluta, né? Porque ao longo dos anos, deixa eu usar uma outra referência, ao longo dos anos nós reparamos que o cache nos processadores foi diminuindo de tamanho e não necessariamente isso fez com que a performance caísse. Isso depende também da forma como esse buffer funciona, né? Quais as políticas que ele usa para manter e entregar os dados, tá? Mas nos HDs, no universo dos HDs, historicamente, caches grandes estão presentes, caches ou buffers, estão presentes em HDs mais sofisticados também e trazem maior benefício. E agora nós temos aqui, Osvaldo, que é o Seagate, tá? Que ele antigamente ele era vendido como SSHD. Isso. Tá? Hoje eu vejo que ele está com uma etiqueta nova, escrito Barracuda. É isso aí. Tá? Ele continua sendo um SSHD, certo? Isso. Quando a gente fala SSHD, para todo mundo entender direitinho, pessoal, SSD, Solid State Drive, né? Disco de estado sólido. Os SSDs sobre os quais a gente ouve falar o tempo todo, aí, que são tremendos produtos, tá? E HD, Hard Drive, né? O disco mecânico, o HD convencional. Então, um híbrido dos dois, né? Um HD que tem um pedacinho de SSD dentro dele. SSHD. É o famoso disco híbrido que o pessoal fala. Isso, exato. Até recentemente a Seagate usava bastante SSHD. Hoje em dia tem se falado um pouco mais de híbridos e a Seagate deu um nome para esse produto, tá? Como ele é uma derivação, digamos assim, do Barracuda, ele é um refinamento do Barracuda,
Então a Seagate deu o nome de FireCuda. Ele tem todas as tecnologias de um Barracuda. Tá. Só que além disso, o que faz ele um híbrido, o que faz dele um FireCuda é que ele tem um pedacinho ali, um pouco de memória flash do tipo MLC, né? São 8 GB, tá? E isso faz dele um híbrido. E a memória MLC, valendo lembrar, é uma memória bem mais sofisticada e melhor do que a TLC, né? Vamos lá, quando a gente fala de SSDs de menor custo, os SSDs mais em conta, de entrada, eles são construídos hoje com memória flash, tá? O tipo de memória que está dentro do SSD nós chamamos de memória NAND flash ou memória flash, para simplificar. Nos SSDs mais baratinhos você encontra a memória flash do tipo TLC, a Triple Level Cell, que é uma memória mais barata, ela é mais densa, né? E ela tem um tempo de vida um pouquinho menor e uma performance um pouquinho menor. Não significa que é ruim, mas um pouco menor, tá bem? Na TLC, quando a gente fala dos SSDs mais caprichados, os de maior performance, maior vida útil, eles ainda são construídos com memória MLC. Essa memória flash que a Seagate usou para construir aqui o FireCuda, ela teve o capricho de usar memória MLC, tá bem? Muito bem. E quanto de memória vem no SSD? São 8 GB. São 8 GB nesse cara aqui. 8 GB. Tá bom? E uma pergunta bem frequente que nós recebemos é assim, o usuário fala assim, poxa, mas um SSHD, né? Hoje é o FireCuda. Ele 8 GB só, pô, vai fazer diferença isso aí? Exato. Vai me ajudar? Pô, é só 8 GB, pouquinho. Exato, o pessoal estranha. Será que numa primeira conversa procede isso, Oswaldo? Por que é 8 GB? Vamos esclarecer para o pessoal. Por que tem uma razão para isso, né? Por que o fabricante não coloca um cache de 64 GB? 120 GB? Eu saco fácil aqui do meu bolso um pendrive de 128 GB. Então, por que esse cara tem 8 GB de flash? É importante entendermos o seguinte, tá? Nada impede o fabricante de colocar aqui um cache, um buffer, né, de memória MLC de 120 GB, 128 GB ou até mais. Nada impede a princípio. Agora pensa, o preço desse produto daria um salto, ele explodiria se o fabricante fizesse isso, encareceria demais o produto. Tá? E aí o pessoal me pergunta, pô, mas traz ganho isso? 8 GB? Nós temos que entender o seguinte, ó. O usuário não tem acesso a esses 8 GB. Você não vai instalar nada aqui, nem que você queira, não dá, tá bem? O HD é que determina o que será o conteúdo desse cache de 8 GB. Esse HD tem uma inteligência, ele tem uma eletrônica que vai acompanhando tudo que você usa no dia a dia, não necessariamente só jogos, tá bem? Esse é um produto que interessa em particular para gamers, tá bem? Mas traz benefício para diversas outras aplicações. O HD vai monitorando o que você usa e ao longo do tempo, depois da terceira, quarta carga, fragmentos dos softwares que você mais usa, e essa inteligência é suficientemente sofisticada para entender quais os arquivos mais críticos daquele software que você vem usando mais, daqueles softwares, tá? Então ele vai movendo isso para lá. Depois da terceira, quarta vez que você carrega, não necessariamente no mesmo dia, tá? Isso pode ser ao longo de uma semana, ao longo de um mês, conforme você usa a máquina, normalmente. Fosse um algoritmo para isso. É um algoritmo. O que é um algoritmo, moçada? É como se fosse um programinha que está aqui dentro, que vai acompanhando o que você usa. Ele tem um nome bonito, tá? Esse algoritmo chama Adaptive Memory. E essa é uma tecnologia tão bacana que a Seagate licencia isso para uso por outros fabricantes, não necessariamente fabricantes de HD, isso pode ser usado em outras aplicações, mas a Seagate licencia o Adaptive Memory, a tecnologia que vai checando o que você mais usa e vai movendo pedaços do que você mais usa. O próprio nome da tecnologia já fala, né? Memória adaptável, né? Adaptive Memory. Ou seja, isso aí. O que o HD está lendo, está carregando com mais frequência, por exemplo, o usuário abre muito Photoshop, abre muito o navegador de internet e tal. O Skype, o Excel, o que seja. Ele começa a ler aquilo e fala, nossa, vamos dizer assim, não, o algoritmo, né? Poxa, está carregando muita frequência esses dados aqui, então vou movê-los para a partição ali interna. Alguns fragmentos críticos desses caras eu vou mover para o cache. Aí você vai abrir aquela aplicação, aquelas aplicações. Depois da terceira, quarta, quinta vez, você vai perceber um ganho significativo. Na tela, né? Também é significativamente mais rápido que um HD comum. Fora todas essas tecnologias embarcadas nesse HD aqui, o FireCuda, tá? Que é um híbrido, vamos chamar assim. Legal. Contra
o HD comum, tá? O que difere também, Oswaldo? Garantia, tem alguma diferença no prazo de garantia entre um e outro? Tem, existe uma diferença fundamental em garantia. Tá? Um HD convencional da Seagate, hoje um Barracuda, tá? Ele tem 2 anos de garantia. Enquanto o FireCuda, que é posicionado como um produto premium mais sofisticado, ele tem 5 anos de garantia. Isso é um diferencial legal, tá bom? É isso aí. 5 anos. É isso aí. Direto com a Seagate no Brasil. Isso. E agora temos aqui esse cara aqui, Barracuda Pro. Opa! Quem que é esse cara, Oswaldo? Para que lá. serve para quem? Pessoal, isso aqui é um produto muito legal. Muita gente aqui no país ainda não conhece, inclusive pessoal que tem perfil de usuário, tá? Que se daria muito bem trabalhando com um produto desse tipo na máquina, ainda não conhecem. Então vamos lá. O Barracuda Pro é um HD voltado para profissionais de criação, num primeiro momento. Pessoal que lida com edição de vídeo, com modelagem, CAD, maquete eletrônica, alguém que trabalha com áudio num estúdio, são muitas aplicações possíveis. Profissionais. O que esses caras procuram? Um HD que seja de grande capacidade, um HD que seja rápido, que entregue performance e um HD que seja super confiável. Porque o trabalho do cara é valioso. Eles começam, ou seja, a menor capacidade em que ele está disponível é 6 terabytes. Caraca, cara, é um monstro. Ele existe em 6, 8 e 10 teras. Oswaldo, tô vendo que ele tem uma siglazinha aqui. Tá. Deixa eu pegar. Rescue. Legal. Um Rzinho aqui. Isso. O que significa esse Rescue para a galera que está comprando esse HD? Cara. E o que ele tem de diferente também em questão de garantia para isso aqui? Legal. Porque o pessoal que é profissional precisa de confiança. Não, né, show. É o que o profissional está procurando. Os dados que o profissional coloca aqui dentro são valiosíssimos. Muitas vezes eles podem valer centenas de vezes, milhares de vezes o valor da máquina. Ok? Dependendo do projeto, os dados são valiosos. Os dados são valiosíssimos. Tá? Ele nem precisa valer milhões, mas pensa num cara que é um fotógrafo profissional e ele tem ali anos de trabalho armazenados aqui dentro. Pô, aquilo ali é a vida do cara, não tem valor, tá bem? Então, esse HD, ele tem 5 anos de garantia também. Todos os discos Pro têm sempre 5 anos de garantia. E aí quando a gente fala do Rescue, que é esse Rzinho, que significa resgate, tá? Isso é o seguinte, se nos 2 primeiros anos de vida desse HD, tá, ele apresentar qualquer problema, você envia ele para a Seagate e a Seagate se compromete a recuperar os dados que estavam no HD. Detalhe, sem custo. Tá? Isso é valiosíssimo para o usuário profissional. Tá bem? Lógico, a probabilidade de um HD desse falhar nesses 2 primeiros anos ou mesmo nos 5 anos da garantia é mínima. São HDs de uma construção muito sólida, tá? Tem até uma série de características técnicas que mostram isso claramente. Um HD convencional, ele tem um MTBF de 750 mil horas. O que significa isso? Esse HD vai trabalhar por 750 mil horas e aí começa o fim de vida dele, digamos assim. Esse HD aqui tem um MTBF de 1 milhão de horas de operação. Cara, é muita coisa, tá bem? Isso significa longos anos de uso dentro da aplicação correta para a qual ele foi pensado. E ele é um HD projetado e construído para operar 24/7, enquanto um HD convencional não foi desenhado para isso. Isso aí, pessoal. Para encerrar, então, dar um resumo bem rápido para vocês aqui. Seagate Barracuda normal, tá? Para o usuário comum, tá? Desempenho legal. 2 anos de garantia, beleza? Isso aí. Quem quer um pouquinho mais de desempenho, um pouquinho mais de velocidade, dá um ganho, um boostzinho no carregamento dos seus jogos, suas aplicações, já parte para o FireCuda, que é o híbrido, tá, galera? 5 anos de garantia esse cara aqui. E para os profissionais de edição, show, tal, e cara que precisa de trabalhos pesados, precisa de confiabilidade, já é o Barracuda Pro, tá? Com 5 anos de garantia e 2 de Rescue. Recuperação de dados por conta da Seagate. Da Seagate, cara. Ninguém melhor para recuperar seus dados do que o fabricante, cara. Se ele fez esse produto aqui, ele vai saber certinho como fazer a recuperação. Exato. Certeza. É isso aí. Então é isso aí, galera. Agradeço a presença do Oswaldo aí, especialista em produtos Seagate. Eu agradeço, tiozão, e Seagate agradece também pela oportunidade, pelo espaço, ok? Muito obrigado. Tiozão foi ótimo, né? Eu sou mais velho que você, pô. Tô conservado, né, cara? Ok. Moçada, obrigado pelo tempo, agradeço mesmo, até uma próxima aí. Obrigado, dá um like aí, ó, se inscreva no canal, dá um likezinho, fica ligado, muitas novidades aí pra frente aí, beleza?
Tchau, tchau. Obrigado.